Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta segunda semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a revista semanal com as notícias da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai conferir um pouco mais sobre a organização para a 124ª Romaria Votiva ao Santuário de Caravaggio, a experiência missionária do seminarista Stefano Petroli em Santarém, no Pará, a ordenação diaconal de 3 novos religiosos josefinos de Murialdo e o programa Razões da Fé, que vai nos falar sobre o pecado. Desde o início do mês de janeiro, o seminarista da teologia Stefano Fagundes Petroli, natural de Bento Gonçalves, está na cidade de Santarém, no distrito de Jacamim, para a realização da 16ª experiência missionária para seminaristas. Ele, semana passada, já nos trouxe um vídeo com o seu depoimento e hoje novamente nos presenteia com o seu testemunho de como está viver este período missionário em Santarém. Confira! Minha saudação a toda a nossa Diocese de Caxias do Sul. Aqui quem fala é o Stefano, seminarista da etapa da Teologia. Estou realizando a 16ª experiência missionária aqui na Arquidiocese de Santarém, no estado do Pará. Eu, juntamente com um grupo de 30 seminaristas, estamos visitando as comunidades da paróquia São Paulo Apóstolo, no interior de Santarém. Já a partir de amanhã vão fazer 2 semanas que saí aí da Diocese para vir até aqui. E nessas 2 semanas, especialmente nessa última semana que passou, visitamos 2 comunidades, a comunidade Paupixuna, que é uma comunidade indígena, e agora estamos na comunidade Tiningu, que é uma quilombola. Nessas comunidades temos realizado alguns encontros de formação, também momentos de oração temos feito. Fizemos também algumas atividades com crianças, entre essas gincanas, também fizemos também algumas brincadeiras com música, e especialmente o que temos feito por aqui é visita às casas, visita às famílias. Então, passamos nas casas, anunciamos o Evangelho, lemos um trecho do Evangelho, fazemos um pequeno anúncio, e depois também rezamos com a família, não uma oração muito longa, mas geralmente é um Pai Nosso, uma Ave Maria, e convidamos para participar da missa que se encerra, né, quando se encerra a missão na comunidade. Então, quando nós chegamos nas comunidades, nós iniciamos com a missa, vem o padre, e o padre nos deixa aqui ao longo da semana. E aí, então, quando nós temos que sair para ir para, então, outra comunidade ou para outra atividade na paróquia, aí, então, o padre vem também nos buscar, aproveita e reza a missa. Então, nós passamos nas casas, rezamos, conversamos com as pessoas, também ouvimos suas mais diversas realidades, aquilo que gostariam de partilhar, e depois também convidamos para a missa no final da experiência. Graças a Deus, temos percebido que as pessoas têm participado, os jovens também têm vindo aos encontros, e toda a comunidade, né, as comunidades aqui que nós temos passado, elas têm se alegrado bastante com a nossa presença. Que, na verdade, não é a presença nossa propriamente dita, como se nós viéssemos aqui para, por assim dizer, ajudar. Na verdade, é o próprio Senhor que está realizando todas essas coisas. Então, nesses encontros, nessas formações, nessas missas que nós fazemos, nós, na verdade, estamos somente organizando e fazendo com que as pessoas possam se encontrar com Deus. E isso tem sido também para mim muito gratificante, tem sido muito bonito de acompanhar, de ver como as pessoas aqui também têm sede, buscam a Deus, buscam estar com Deus e buscam também rezar.
Então, graças a Deus, nossa experiência tem sido muito frutífera, também tem dado muitos frutos aqui nas comunidades onde passamos. E agora, então, estamos, né, nos encaminhando para o final da experiência missionária, que vai se encerrar no próximo domingo, dia 21, na paróquia São Paulo Apóstolo do Jacamim. Peço as vossas orações para que possamos bem encerrar a nossa missão. Ainda temos muitas casas a passar, temos também ainda muitas famílias a visitar. Que esse povo e também nós possamos estar sempre mais próximos de Deus, próximos de nosso Senhor. Quando nós viemos aqui na experiência missionária, não é somente para nós ensinarmos, até porque, como eu disse, aquilo que ensinamos não somos nós que ensinamos, mas aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Nós estamos apenas repetindo aquilo que Jesus nos disse. E nós também aqui aprendemos muito com as pessoas que estão aqui, também nos ensinam e também nos mostram como é a sua maneira de viver e a sua maneira também de rezar, de viver a fé. Minha saudação a todos e peço também as vossas orações até nós encerrarmos a nossa experiência missionária. No próximo dia 2 de fevereiro, no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, acontece a 124ª Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravaggio. Esta romaria acontece desde o ano 1900, quando os italianos e suas famílias que chegaram aqui às terras da Serra Gaúcha sofriam com uma longa estiagem de mais de 6 meses. E eles fizeram um voto, pedindo a intercessão da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Caravaggio. E no dia 2 de fevereiro daquele ano, a chuva caiu abundante para as plantações, para os animais. E desde há 124 anos, este encontro acontece, sempre no dia 2 de fevereiro. Tradicionalmente também acontece uma novena que prepara esse grande dia festivo. E o reitor do Santuário de Caravaggio, o Padre Ricardo Fontana, explica a motivação do lema desta romaria, que está em comunhão com os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, também a logística de como vai funcionar a novena e a programação do dia festivo. Nós estamos celebrando desde o dia 8 de setembro, culminando no dia 8 de setembro de 2024, os 90 anos de criação da Diocese de Caxias do Sul. Então, 90 anos desde 1934 que a nossa região aqui tem como padroeira e rainha Nossa Senhora de Caravaggio e que teve a criação, desmembrando da Arquidiocese de Porto Alegre, a Diocese de Caxias do Sul. Então, 90 anos de uma belíssima história e a gente optou como lema 90 anos da Diocese de Caxias do Sul em comunhão, participação e missão, recordando então o Sínodo dos Bispos que está acontecendo em Roma. Então é um momento que a gente quer marcar a vida da nossa fé religiosa e a gente optou por colocar a figura dos bispos que passaram, que representam muito bem toda a diocese. Então Dom José Baré, Dom Benedito Zorzi com seu auxiliar Dom Cândido Bampi, depois Dom Paulo Moreto, Dom Alessandro Rufinoni e o bispo atual Dom José Gislon. Então essas figuras representam muito bem a história e a vida da nossa diocese, porque onde está o bispo, dizia Santo Inácio de Antioquia, lá no início do cristianismo, aí está a igreja, ubi episcopus, ubi ecclesiam, no latim, né? Onde está o bispo, aí está toda a igreja representada, porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, e nós herdamos a nossa fé, nossa herança de fé, ela é pela sucessão apostólica. A gente quis enaltecer, então, as pessoas, e nas pessoas do bispo, a gente quer incluir todos os fiéis, peregrinos e devotos de Nossa Senhora de Caravaggio no decorrer desses 90 anos. Então, 90 anos em comunhão, participação e missão, porque a igreja, ela se revela na comunhão do mistério trinitário, do Pai, Filho e Espírito Santo, e nós, como membros desta igreja, nós vivemos em comunhão. Então a igreja é o povo de Deus, peregrino, mas que peregrina em comunhão de vida, em unidade. E na unidade se dá visível na pessoa do bispo, na pessoa do Papa. Eles são o sentido da unidade e da comunhão da igreja. Os maiores perigos sempre do cristianismo foi quando houve divisões. Então a gente quer manter firme esta comunhão de vida, esta unidade.
Então, comunhão, participação, porque o povo de Deus, ele peregrina em participação, em conjunto, e por isso está aqui no meu lado o seu Odir e o seu José, que são os mentores desta festa. A gente quer fazer esta festa também em participação, né? Eles depois vão falar aqui, eles representam uma multidão de voluntários, de pessoas que trabalham para a construção desta festa. E tudo isso a igreja sempre tem um sentido maior, né? Qual é que é o objetivo da igreja desde a fundação de Jesus Cristo? É levar Jesus Cristo e Ele mesmo o seu Evangelho, né? E sempre quem esteve junto com a igreja nascente foi quem? Nossa Senhora. Então, em honra sempre a Romaria Votiva, a honra a Nossa Senhora de Caravaggio, porque ela é a nossa intercessora e nós queremos pedir a sua ajuda. E agora, no momento em que esses agricultores estão com uma ascensão bonita e levando o alimento às mesas das nossas famílias, e diga-se aqui sem temor, 70% do alimento que chega às mesas dos brasileiros é fruto da agricultura familiar. Vamos levar Nossa Senhora para as nossas cidades, para as nossas paróquias, fazer uma peregrinação inversa. Quando o Papa Francisco também fala de uma igreja em saída, o santuário também quer estar como igreja em saída, e que Nossa Senhora possa levar conforto e consolo a essas comunidades atingidas por esses males que estamos vivendo. Então tem no Centro Sagrado Coração de Jesus, será no dia 1º de fevereiro, no dia 31 de janeiro na Capela São João Batista, no 1º de maio, no dia 30 de janeiro na comunidade Santa Juliana, Mato Perso, Flores da Cunha, no dia 29 na comunidade São Vicente, do bairro Vicentina, que é onde tudo começou, né, a história de fé em Farroupilha. Então tem um marco também, na paróquia Santo Antônio da Forqueta, Caxias do Sul, na matriz aqui São Marcos, aqui logo São Marquinhos, depois na comunidade, dia 26, na comunidade Santa Cruz de Nova Milano, e no dia 25 já falamos, de janeiro, São Pedro de São Paulo, Nova Roma do Sul, e 24, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Então comecei do fim, sabendo que, claro, nós queremos culminar no dia 2 de fevereiro com as várias missas, 10 horas a missa solene, e logo em seguida a procissão com a bênção das máquinas agrícolas. Meu convite é que não fique em casa no dia 2 de fevereiro. Viemos aqui. Vamos participar, vamos fazer a procissão e o nosso pedido. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta segunda semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta segunda semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. No início do programa de hoje nós falamos sobre a ordenação diaconal de 3 novos religiosos josefinos de Murialdo. A Diocese de Caxias do Sul acompanhou e ajudou com a transmissão desta celebração, porque esses 3 religiosos são cearenses e suas famílias lá do Ceará puderam acompanhar a transmissão. Confira a matéria especial que nós produzimos.
A Diocese de Caxias do Sul acolheu a celebração eucarística em que foram ordenados diáconos os fráteres Leandro Gonçalves de Freitas, Sebastião Souza da Silva e Ricardo Rodrigues de Lima, da Congregação de São José, os Josefinos de Murialdo. A missa, presidida pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Juarez Albino Destro, aconteceu no sábado, 13 de janeiro, na paróquia São Leonardo Murialdo, no centro de Caxias. Nascidos no Ceará, eles escolheram como lema: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Ó Deus, que ensinastes os ministros da vossa igreja a servir os irmãos e irmãs e não ser servidos, concedei a estes vossos servos, que hoje vos dignastes escolhei para o ministério do diaconato, solicitude na ação, mansidão no ministério e constância na oração. Contou no dedo, né? 3 coisas fundamentais. Mas não esqueçam do servir e não ser servido. Esse é um ministério, uma dimensão muito importante do diaconato, que nós, sacerdotes, às vezes esquecemos, né? Porque nós continuamos com o nosso ministério do diaconato. Não é que nós abandonamos o diaconato para pegar o presbiterato. Nem nós, bispos, largamos o diaconato para pegar o presbiterato e largamos o presbiterato para pegar o episcopado. Não. Vai acumulando. A responsabilidade vai aumentando, né? Vai aumentando. Então, servir a mesa, não só nas liturgias, né? Servir o povo. Estar sempre servindo. Os fráteres fizeram seu propósito diante de Dom Juarez e do provincial dos Josefinos, padre Marcelino Modelski, e se prostraram ao chão em sinal de despojamento e entrega, enquanto a comunidade cantou a ladainha de Todos os Santos. Logo depois, o bispo impôs as mãos aos eleitos e fez a prece de ordenação. Na sequência, os familiares entregaram os paramentos aos novos diáconos e os padres ajudaram na vestição. Dom Juarez, por sua vez, entregou a eles o livro dos evangelhos e lhes deu o abraço da paz. A PASCOM da Diocese de Caxias do Sul, por meio da transmissão que propiciaram a vivência deste momento aos nossos familiares e amigos que estão longe. Gratidão. E o programa Razões da Fé, que é produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese e que é veiculado semanalmente na Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese, e também nas redes sociais, falou neste primeiro domingo do tempo comum, dia 14 de janeiro, sobre a dimensão do pecado. O padre Miguel Mosena, coordenador da região pastoral de Bento Gonçalves, nos ajuda a compreender a dimensão do pecado e também o olhar e o abraço misericordioso de Deus. Confira. Quais os mitos e verdades sobre a confissão? Por exemplo, o que tem lugares que acontece a confissão comunitária? Sim. É possível, não é possível? O que nós podemos falar de mito e verdade sobre a confissão? Confissão comunitária, porque é algo que eu, na minha criação, eu sou de Carlos Barbosa e por muitos anos, né, houveram as tal das confissões comunitárias. E eu aprendi a graça e a importância do sacramento da reconciliação no seminário, não foi na minha paróquia. Não porque lá os sacerdotes foram incompetentes ou algo assim, né, mas porque por muito tempo na nossa diocese, era algo cultural comum, as confissões comunitárias, ou seja, era feito o exame de consciência, a celebração penitencial que normalmente a gente faz nas nossas comunidades, sobretudo para Páscoa e Natal, mas não era feita a confissão pessoal dos pecados e a absolvição sacramental pessoal, que é o que se prevê. Confissão comunitária só deve ser feita em casos de guerra, de catástrofe, que não dá tempo para que todo mundo que esteja ali se confesse pessoalmente. Nessa condição, a Igreja prevê, está no Catecismo, no Direito Canônico, que se faça sim a confissão
comunitária e se dê absolvição Geral. geral para todos. Então, eu cresci, como falei, nessa história da confissão comunitária. E hoje eu percebo como é importante, porque lá em Bento, as pessoas... Isso é uma coisa que eu comecei um ministério lá e até então estou lá. E me impressiona a quantidade de pessoas que buscam a confissão sacramental, a reconciliação. E, olha, eu não passo uma semana sem atender pelo menos uma confissão. Toda semana tem pelo menos uma. Ontem mesmo atendi 3 na paróquia, né? E assim vai. Então, a importância de reconhecer a necessidade do perdão. Então, um dos mitos é a confissão comunitária. Aquela coisa, eu vou lá na confissão comunitária, eu não preciso pessoalmente falar para Cristo, porque o sacerdote na confissão é outro Cristo. Você não está falando para o Miguel, que é padre, os teus pecados. Você está falando para o padre, que ali é Cristo, e por acaso se chama Miguel. Poderia se chamar Pedro, Paulo, João, né, ou qualquer outra pessoa. Então, um dos mitos é essa, que confissão comunitária tem a mesma validade que uma confissão individual sacramental. Outra coisa que é muito comum na região é: padre, eu me confesso direto com Deus, não preciso da mediação. E isso é curioso, porque o sacramento da reconciliação, né, e tem a ver com o que falávamos no início do nosso programa, ele ajuda para que se medie as coisas do céu com as coisas da terra, né? Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Foi o que Jesus disse a Pedro. Por isso que no dia da nossa ordenação sacerdotal, o bispo nos confere, ou não, a jurisdição para poder atender confissões. Porque é o bispo quem dá essa jurisdição. E antes da ordenação é feito um exame. Sim, a gente é posto na parede, como se diz, né? É feito um exame, né? De uma banca. Uma banca, né? Como a gente defende tese de mestrado, doutorado e assim. Um exame, a gente chama de exame de jurisdição, que é justamente este exame que é composto pelo senhor bispo diocesano, né, as autoridades eclesiásticas e alguns sacerdotes que vão ajudar a examinar. Então, colocam casos, né, de matéria grave, de confissão, para nós podermos ver se o sacerdote está apto ou não a ouvir aquela confissão e perdoar. E é bem interessante, porque pode ser que o bispo não conceda a jurisdição se o sacerdote não tiver competência e capacidade para ouvi-las. Já aconteceu também, o meu santo padroeiro, né, que é do lema da minha ordenação, São Felipe Neri, né, que tinha como lema Prefiro o Paraíso, ele, em um momento de sua vida sacerdotal, o bispo tirou a jurisdição, que no caso era o Papa, porque ele era padre de Roma, e o Papa é bispo de Roma. Ele lhe tirou a jurisdição de atender confissões por um tempo, depois devolveu. Então é sempre o bispo que vai dar ao sacerdote a jurisdição e a autorização para atender ou não. Não é porque eu sou padre que automaticamente eu posso atender confissões. E aponto que essa jurisdição, esse documento é registrado em ata, na cúria, e tem todo o esquema burocrático, né, legal da diocese institucional. E outro mito... Deixa eu só fazer uma outra pergunta, Padre Miguel. Quando a gente fala, sobretudo nessa questão da confissão, o padre pode contar os pecados, né? Por exemplo, muita gente até pode pensar assim: eu não vou me confessar porque senão o padre me conhece, ele sabe que os pecados que eu cometo, daqui a pouco vaza para alguém, fofoca. Isso é possível, não é possível? Todo padre que revelar um segredo de confissão, seja para um amigo, às vezes até meio sem querer, mas acaba revelando, ele automaticamente é excomungado. Isso para nós é grave, porque no sentido fica fora da comunhão, e deixa de ser padre, né? Porque é algo tão sagrado, né? Porque se lida com as consciências das almas,
e também com a segunda chance que Deus dá à pessoa, a reconciliação em si, o perdão. Então ele é excomungado. Então, em hipótese nenhuma, se deve revelar um segredo de confissão. E aqui eu gostaria de partilhar a história de um grande santo, conhecido e se tornou santo por isso, por não ter revelado um segredo de confissão. Este foi o ponto de encontro desta segunda semana do Tempo Comum. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado à TV Canção Nova Rio Grande do Sul por este espaço. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Santa Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.